Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nesse vídeo eu trago para vocês essa carteira sanfonada. Ela tem aqui, ó, um bolsinho atrás para colocar moeda, chave de carro. Olha só, ela é super espaçosa, olha que bonitinha, tem a abinha. Olha quantos bolsinhos ela tem, ó. Bolsinho para pôr dinheiro, documento, celular, cartão, ainda ficou vazio aqui que dá para pôr alguma coisinha, tá? Então, é uma peça bem legal aí para vocês fazerem, bem diferente, é começar a vender de lembrancinha pro Natal, né? Espero que vocês gostem dessa aula. Quero convidar você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho aqui embaixo para receber notificação das nossas aulas, que são toda semana. Vamos lá aprender a fazer então essa carteira linda? Pessoal, aqui eu vou passar as informações das medidas, tá? E os materiais que nós vamos precisar. Aqui vocês podem ver que eu marquei, tá vendo? Cada corte eu coloquei um pedaço de fita e escrevi o que é tal parte. Então, assim, dessa forma não me perco, eu vou saber direitinho qual corte é o quê. Então, eu recomendo aí que vocês façam dessa forma, tá? Pra vocês não se perderem, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, por esses dois. Aqui eu tenho a aba. Tô usando um tecido estampado, porque ela vai ficar aparecendo do lado de fora, né, quando a peça estiver pronta. E essa aba tem o tamanho de 22 centímetros por 11. Pra estruturar a aba, gente, eu tô usando manta R1, tá bom? Como a nossa carteira, ela vai ficar com dobras, né, ela é sanfonada, então vou usar a manta R1, tá bom? Pra não ficar muito grosseiro. Então, a aba, 11 por 22, uma vez no tecido estampado e uma vez na manta R1. Já coloquei o tecido sobre a manta e passei uma costurinha em toda a volta. Aqui eu tenho o corpo do lado de fora, foi assim que eu nomeei. A gente vai costurar ele junto com a aba aqui, tá? Esse corpo do lado de fora tem a medida de 22 por 22, cortei uma vez nesse tecido composê, né, que vai ser a composição aqui do meu estampado. E também cortei uma vez na manta R1, coloquei tecido sobre a manta e passei o ferro, tá? Aí aqui, olha, a gente vai precisar de 2 tecidinhos, é o forro do bolsinho de zíper. Então, eu já coloquei aqui, ó, e escrevi forro do bolsinho de zíper, tá? No tamanho de 11 centímetros por 22. Aqui eu cortei 2 vezes, tá? Cortei esse estampadinho mesmo. Ó, então são 2 vezes essa medida. Nós vamos precisar de um pedaço de zíper de 17 centímetros, já com o cursor aqui colocado nele, tá bom? Então, o que eu recomendo? Que você corte o zíper mais ou menos de uns 20 centímetros, coloca o cursor e depois corta, deixando ele com 17 centímetros. Olha que lindo! O cursor que eu vou usar vai combinar bastante, né? Aqui a gente tem a parte do corpo, a parte total do corpo. Na montagem, vocês vão entendendo aonde a gente encaixa cada parte, tá? Essa aqui, ela é sem manta, tá? É só um tecidinho. Tô usando aqui no tecido de composê. E a medida é 22 por 34, certo? E aqui, nós temos a sanfona, né? Onde a gente vai fazer o bolsinho de sanfona. Mas essa sanfona aqui, ó, eu cortei uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido de composê. A medida... Essa aqui eu não escrevi a medida, gente. Eu acho que é 24 por 22, eu acho que é. Peraí. Isso, a sanfona é 24 por 22. A parte da sanfona, essa medida que eu passei pra vocês, a gente vai precisar, no caso de 4, tá? 2 estampadas e 2 aqui composê com a manta, tá bom? O tecido... composê eu já coloquei na manta, tá? Manta R1, coloquei tecido sobre a manta, costurinha em volta. Esse aqui eu deixei solto, daqui a pouco a gente vai montar, tá? Pra fazer as beiradinhas do zíper, as ponteirinhas, a gente precisa de 4 quadradinhos, 4 retalhinhos, tá vendo? No tamanho, deixa eu medir aqui, ó, de 4 centímetros por 3. Tá bom? Então, são 4 pedaços, a gente vai fazer o acabamento do zíper. E, por último, a alcinha, se você quiser colocar, tá? Essa alça eu cortei 32 centímetros por 8, uma vez no tecido. Olha só aquele esquema de alça que vocês estão acostumados, ó.
dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as duas pontinhas encontrando, passa o ferro novamente e aí formou a alça. Então é isso que a gente vai precisar de material, tá, gente? Se você se perdeu, só voltar o vídeo, tá? Pega uma caneta, caderno, vai anotando as medidas e o nome das partes, tá bom? E a gente vai montar nossa carteira agora, vocês vão ver que fácil que é, todo o material aqui. Eu achei que essa combinação ficou linda, vamos ver depois de pronta, né? Olha o zíper, escolhi essa cor rosé, cursorzinho combinando. E se você quiser fazer sua carteira assim da mesma cor que a minha, nós temos o kit de materiais no site. Cada kit dá pra você fazer 2 carteiras, tá? Então vai tecido principal, que ele é uma estampa digital, tecido composê, que ele é um tricoline efeito linho, vocês dá pra ver, ele é lindo. 2 cursores, vai cursor decoradinho, tá? 50 centímetros de zíper. E a manta R1, tá bom? Então, a única coisa que não vai é o botãozinho, né? O botãozinho pra fechar a carteira não vai no kit. Se você quiser comprar esse kit de materiais, acesse o site www.alinerogerio.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. E tem um cupom de desconto pra você que tá assistindo essa aula. O cupom de desconto é carteira sanfonada. Tudo junto e minúsculo, tá? Temos 3 opções. Tem esse aqui, que é o que eu vou fazer no vídeo. Tem essa outra, todos são com tecido digital aqui nessa parte estampada, tá? Olha que lindo, coraçãozinho aqui, ó, cursor. E esse daqui, gente, que eu fiquei muito na dúvida, eu não sabia se eu fazia com esse tecido, se eu fazia com esse, porque eu amei essa combinação, olha o cursorzinho de coração rosa, muito bonitinho, né? Então tem essas 3 opções aí de kits pra fazer essa aula, ou se você preferir, quiser comprar os materiais separados, a gente tem no site tecido, zíper, cursor, manta, tá bom? Fica à vontade de dar uma olhada no site e aproveita o cupom de desconto, tá? Ó, vou começar a minha costura. Primeiro aqui, ó, a alcinha já tá no jeito, eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá, certo? Aí vou também aproveitar, ó, pegar o meu zíper, vou pegar a tirinha, terminalzinho, coloco estampa de frente com o dentinho do zíper e a estampa com avesso do zíper. Aí vai ficar assim, ó. Passa uma costurinha aqui, ó, com um pé de máquina. Mesma coisa também vou fazer do lado de cá, tá? Então, aqui, costurei a alcinha e passei a costura aqui nas beiradinhas do zíper. O que que eu vou fazer? Vou puxar o tecidinho assim, ó. Puxa os dois, tá vendo? Vai ficar assim. E eu vou passar uma costurinha rebatendo aqui, ó. Costurinha de meio pé de máquina. Passo aqui e aqui também. Então, olha só, gente, passei a costurinha e o zíper ficou assim. Vou dobrar bem certinho ao meio e aqui, ó, eu marquei, fiz uma marcação de caneta, tá vendo? Pra poder marcar o meio aqui do zíper. Vou pegar a parte que é o corpo de fora, tá bom? Que é a medida 22 por 22. Também dobrei ao meio e aqui eu dei um pique, ó, então você pode marcar com a caneta também, tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Peraí, gente. Assim. Pronto. O que que a gente vai fazer? Vou colocar dentinho do zíper de frente com o tecido, unindo aqui, ó, meio do zíper com o meio do tecido. Tá vendo? Aí vai dar certinho aqui, ó, nas ponteirinhas. Posicionou assim, você vai pegar um dos tecidos do forro, tá? Forrinho do bolso de zíper, ó, tá aqui, deixa eu tirar. Vou colocar a estampa de frente com estampa. Posiciono assim, tá dando pra ver? Com o calcador de zíper, vou lá na máquina e vou passar uma costura assim. Ficou assim a costura, vou colocar esse forrinho pra trás, olha só o zíper. O forrinho fica aqui, e aqui eu vou rebater com uma costurinha de meio pé de máquina. Então, olha só, costurinha feita. Agora eu vou pegar aqui, ó. Olha, gente, tá vindo chuva. Vou pegar aqui a parte da aba, que é o tecido estampado com a manta, tá? Aquela que tá tamanho de 11 por 22. Vamos tirar. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar o direito do zíper de frente para o direito
da aba. Deixo aqui. Vou pegar o outro tecidinho de forro, vou colocar direito com direito. Alinho bem aqui no zíper. E vou passar uma costura reta aqui. Gente, eu passei a costura. Agora, presta atenção. Ó, como é que ficou aqui. Lado de fora, certo? E o lado de dentro. Vai ficar desse jeito, ó, o forrinho todo pra cá. Eu vou, sim, rebater a costura aqui abaixo do zíper. Mas eu vou passar só uma costurinha aqui, ó. Segurando só o tecido e a manta. O forrinho, ele vai ficar pra baixo, aqui pro lado de cá, tá bom? Então, eu vou na máquina agora, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui uma costura rebatendo. Aí, depois, eu viro aqui pro lado do forro. E eu posso fechar aqui, ó, essa parte daqui, aqui, tá bom? Passei as costuras, tá? E aí, aqui, ó, mantenho esse forrinho assim. E vou passar uma costura bem na beiradinha, é só pra segurar o bolsinho aqui, ó, no corpo, tá? Passa a costurinha de cá e de cá, é bem na beiradinha. Bom, pessoal, passei a costurinha aqui no forro, tá? Agora, a gente vai colocar a alcinha, né? Já passei a costurinha na alcinha, dobro ela, colocando as duas pontinhas aqui. E a gente vai pôr ela bem aqui, ó, no terminalzinho do zíper, tá? Nessa posição, vou passar aqui, ó. Ficou dessa forma, tá bom? Agora, eu vou pegar o tecidinho que era o corpo total de fora, tamanho 34 por 22, tá? E a gente vai colocar estampa de frente com estampa, ó. Colocou estampa de frente com estampa. Vou alfinetar ou colocar prendedor em toda a volta. Uma coisa, gente, aqui nessa parte onde é o estampadinho, é a aba. Então, depois que eu alfinetar, eu vou virar aqui, ó, do ladinho da manta, vou colocar um cone de linha, alguma coisa redondinha, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, isso daqui. A gente coloca aqui no cantinho e risca com caneta, pra gente vir costurando e fazer aqui o arredondado da aba. Coloquei prendedor e aqui, ó, eu risquei de caneta bem aqui na manta, tá vendo? Arredondando a parte da aba. Vou passar uma costura com um pé de máquina, só que aqui embaixo, ó, na parte reta, eu preciso deixar uma abertura de uns 4 dedos pra poder desvirar a peça, tá? Passei a costura, gente, é aqui, ó, onde eu risquei arredondado e passei a costurinha, eu vou cortar, tá? Vou cortar essa orelhinha aqui. E aqui pela abertura, que a gente deixou na parte de baixo, a gente vai virar pro lado direito. Virei do lado direito, passei o ferro, aqui a aberturinha, coloquei as pontinhas pra dentro, tá vendo? E aí eu vou passar uma costura reta aqui, ó, bem na beiradinha pra poder fechar essa abertura. E vou fazer uma costurinha bem na beiradinha pra fazer um detalhe aqui na aba, tá bom? Bom, gente, essa parte do corpo eu vou reservar por enquanto. E agora a gente vai pegar aquele quadrado que é a sanfona, tá? Esse quadradinho aqui, que passei pra vocês a medida, né, de 24 por 22. Vou colocar estampa de frente com estampa, opa, no sentido certinho, né? Estampa de frente com estampa. Vou passar uma costurinha com um pé de máquina em toda a volta. Porém, eu tenho que deixar uma abertura aqui assim, ó, pra poder desvirar, tá bom? Passei costura em toda a volta. Pela abertura que eu deixei aqui, eu vou virar pro lado direito e já vou passar o ferro. Virei pro lado direito. Aqui, ó, aonde tem a abertura, eu vou passar uma costurinha aqui pra segurar, tá? E aqui do outro lado também. Bom, então, passei aqui a costurinha, aqui e aqui, tá? Esse é o quadrado da sanfona, a gente precisa ter 2 dele, tá? Olha só, 2. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer de cá também, tá bom?
E agora a gente vai fazer a marcação. Pra isso, eu preciso aqui, ó, de uma régua e um giz. Essa mesma marcação que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer no outro quadrado também, que o outro eu já fiz, vou até mostrar, ó. Certo? Eu vou passar as medidas pra gente fazer este desenho aqui, tá bom? Então, aqui, olha, a gente primeiro vai marcar o meio. Vou dobrar encontrando pontinha com pontinha. Marca o meio aqui. Do lado de cá também. Pronto, marcou o meio. Deixa eu reforçar aqui pra vocês enxergarem. Aí, dessa marcação do meio pra cá, eu vou marcar 2 centímetros. E dessa marcação aqui também pra cá, 2 centímetros. Posiciono a minha régua assim, ó. E risco aqui, certo? Agora eu venho aqui na pontinha, ó. Da pontinha pra dentro, 2 centímetros. Da pontinha pra dentro, 2 centímetros, ó. Aqui e aqui. Aí, eu posiciono a minha régua em pezinha e risco aqui até chegar nesse risco que eu já tinha feito. E ficou assim. Então, esse é o desenho que a gente vai seguir pra costurar e finalizar, tá? Então, olha só, as duas eu vou deixar com esse desenho dessa forma. Agora, eu vou pegar a parte do corpo pra gente fazer a montagem. Peguei o corpo e eu vou posicionar a minha bancada dessa forma, a abinha pra cima, posiciono e vou pegar uma das partezinhas aqui da sanfona. Essa parte reta aqui de baixo, eu vou levantar ela assim, ó, pra cima, tá vendo? E aqui eu vou emendar, ó, eu vou colocar bem juntinho uma das partes da sanfona. E é essa parte aqui, ó, onde a gente fez esse desenho, tá? Então, até aqui bem simples. Posicionou, aí eu posso fazer assim, ó. Começa com retrocesso, passa a costura em cima desse desenho que a gente fez. Então, ficou assim, ó, tá? Ó, do ladinho. E agora, a gente vai costurar a outra sanfona. Vou pegar aqui a outra sanfona, presta atenção, ó. Está assim, aqui eu costurei. Vou pegar essa parte da sanfona, ó. Vou colocar nessa posição, tá vendo? Olha só. E aqui eu vou colocar o outro quadrado. Coloquei assim, ajeitamos aqui, ó, com o prendedor e passa a costura em cima do risco aqui de giz. Pronto, gente. Ó, então ficou a aberturinha aqui e a outra aberturinha aqui. E agora, a gente vai fechar ela. O que eu preciso fazer? Eu preciso unir todas as pontinhas aqui, ó. Inclusive essa. Se quiser, passa o ferro, tá? E dobra mais uma vez. O formato que ela tem que ficar é esse daqui, ó. Porque ela vai fechar assim. Certo? Ó. Então, depois que você organizou tudo bem certinho, prestou atenção, tá tudo retinho, nós vamos fazer as últimas costuras, tá? Então, aqui, ó, essa pontinha com essa, vou colocar um prendedor. Essa pontinha com essa aqui no meio, coloco o prendedor, tá vendo? E a última aqui, também coloco um prendedor. Ficou assim. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Essas duas pontinhas, as duas do meio e essas duas aqui primeiras. São as últimas costuras que faltam, tá? Pra gente finalizar. Então, em cada lugar que eu coloquei um prendedor, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, tá?
dando retrocesso aqui em cima. Acompanha aqui comigo, só pra vocês verem a posição. Por exemplo, se eu vou costurar isso aqui primeiro, ó, dá uma puxadinha aqui, tá vendo? É na beiradinha, tá? Não esqueça do retrocesso. Pronto, fiz essa primeira costura. Pra mim fazer a do meio, eu vou colocar essa aqui pra trás, tá vendo? Porque a gente tem que costurar elas separadinhas. Pronto. Agora esse último lado aqui eu posso inverter, virar ele assim, ó, e passar a costura aqui. Então, olha só, gente, passei as costuras, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, costurando aqui, aqui e aqui. Bom, gente, costurei então, ó, de um lado, do outro e está pronta. Olha só que legal, ela ficou cheia de espaços, ó. Dá pra colocar o celular. Olha, esse do meio aqui ficou grande. Ó, quantos bolsinhos. Já coloquei o botãozinho. Olha só como ela ficou linda. E aqui atrás ainda tem o bolsinho de zíper pra colocar moedinha, chave do carro, enfim. Ficou linda. Espero que vocês tenham gostado. Aqui pra mim colocar o botão, gente, marquei o meio da aba, coloquei aqui o botãozinho. Aí eu fechei, marquei onde tava encostando e aí, ó, coloquei nessa primeira camada de tecido, tá? E ficou assim, ó, que bonitinha, tá certo? Esse é um tamanho legal aí pra carregar o celular também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ó, que lindinho que ficou. Super fofinho. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de R$70 a R$85, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.